17, versículo 26 em diante. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não voltes para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podei-vos assentar, meus queridos irmãos, no nome do Senhor. Queridos irmãos, amada igreja do Senhor Jesus, temos experimentado nesta noite da boa e agradável presença do Deus vivo e eterno, que está a operar em nosso meio. Louvado seja Deus. E é chegada a hora, meus irmãos, de recebermos a boa porção da santa palavra de Deus. Amém, Jesus. No texto em que lemos, meus irmãos, o Senhor Jesus está falando, o Senhor Jesus está ensinando. E qual é o assunto em que o Senhor Jesus está ensinando aquele povo? O Senhor está falando sobre os dias da sua volta. O Senhor Jesus aqui está falando como será os dias que antecederão, os dias que vão anteceder, ou seja, os dias que serão antes da sua volta. E para isto, o Senhor Jesus utiliza dois exemplos para falar acerca dos dias da sua volta. Aleluia. O primeiro exemplo que o Senhor utiliza é o exemplo do servo de Deus chamado Noé. Meus irmãos, quando voltamos para refletirmos acerca deste homem, a palavra de Deus nos diz que Noé andava com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Noé servia a Deus. Em um tempo muito difícil, meus irmãos. Em um tempo muito ruim. O tempo em que Noé viveu foi um tempo em que a sociedade daquela época estava corrompida, andava distante de Deus. A sociedade contemporânea, ou a sociedade que viveu nos dias de Noé, era uma sociedade onde a moral e a ética estavam em desuso. Era uma sociedade onde o povo, meus irmãos, tornou-se violento, tornou-se pecadores. Eles cometiam pecado constantemente, pois eram amantes do pecado. Então, o Senhor Jesus utiliza o exemplo de Noé, dizendo que a sua vinda será como nos dias de Noé. E o Senhor ainda diz, nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento.
Sabe o que significa isto, meus irmãos? O Senhor Jesus está falando de como aquela sociedade vivia. A sociedade da época de Noé, meus irmãos, só se preocupavam com o seu bem-estar. Eles não estavam preocupados com Deus. Eles não estavam preocupados se a vida que eles estavam levando estava agradando ou desagradando a Deus. Não, eles não pensavam nisso. Eles não se preocupavam com isso. Apenas buscavam o seu bem comum, o seu bem pessoal. E para isso o Senhor Jesus diz que eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Sabe o que significa isto, meus irmãos? Significa que eles viviam para festejar. Viviam, meus irmãos, preocupados apenas com a sua vida pessoal, com a sua vida cotidiana. A sua preocupação era em comer bem. A sua preocupação era em beber as melhores bebidas. A sua preocupação, meus irmãos, não era em ter uma família sadia, um casamento abençoado, não. Eles casavam e se davam em casamento. Sabe o que significa isto? Casar e se dar em casamento é o mesmo que casar hoje, largar depois de alguns dias, arrumava uma mais nova, quem sabe, arrumava um outro homem que tivesse mais condições, o outro que fosse mais bonito, tornava a casar-se, mas depois de alguns dias separava novamente e depois voltava a se casar. Então eles faziam continuamente desta forma. Eles viviam assim, meus irmãos. E o Senhor Jesus disse que nos dias da sua vinda seria assim. Aleluia. Eu preciso chamar a atenção dos irmãos. Por favor, olhem para cá. Olhem para mim. Será, meus irmãos, que a sociedade de hoje já não está vivendo desta forma? Será que a sociedade de hoje tem se preocupado em agradar a Deus ou não? Será que nos dias de hoje eles vão fazer alguma coisa e pensam, mas espera um pouco, se eu agir assim, eu vou estar agradando a Deus? Ou será que vou estar desagradando a Deus? A sociedade de hoje também não está preocupada com isto, meus irmãos. A sociedade de hoje também não quer saber de Deus. Eles dizem, eu não quero saber de um Deus que fica estabelecendo regras para mim. Este Deus metódico, que fica estabelecendo métodos para a minha vida. Eu quero viver a minha vida da forma que eu quiser. Eu quero liberdade para viver a vida. Eu vejo muitas pessoas dizerem, nos dias de hoje, o importante é ser feliz. Mas a custo de quê, meus irmãos? A custo de quê custa esta felicidade? Eu vejo pessoas dizerem constantemente o importante é ser feliz. Eu vejo uma sociedade corrompida, aonde os valores estão invertidos, aonde a ética e a moral, aquilo que é belo, agradável, diante dos olhos de Deus está em desuso. Viram-se para os homens e mulheres de Deus, os poucos que ainda restam neste tempo de hoje, e zombam dele. Não era diferente da sociedade em que viveu o servo de Deus Noé. Meus irmãos, no tempo de Noé, como sofreu Noé para fazer a arca? Aquele homem andava com Deus. Pastor, o que significa andar com Deus? Significa viver em comunhão plena. Significa estar o tempo todo aos pés do Senhor. Significa ir para o trabalho em espírito, dizendo, Deus, eu preciso que o Senhor me abençoe no meu trabalho.
Significa estar indo para a escola dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor abra o meu entendimento para eu entender. Significa o Senhor, tudo que for fazer, está fazendo de acordo com a vontade dele. Como quem está dizendo: eu dependo totalmente do Senhor. E se o Senhor não for na minha frente, se o Senhor não estiver comigo, eu não posso vencer os desafios. Aleluia. Isto significa andar com Deus. Noé andava com Deus. Mas sabe, meus irmãos, enquanto Noé andava com Deus, e enquanto Noé estava fazendo o seu trabalho, construindo a arca, parece que eu posso ouvir o som do martelo daquele homem pregando a madeira, fazendo a arca, o barco que Deus mandou ele fazer. Deus chegou para Noé e disse: Noé, a maldade do homem chegou até mim, Noé. Eu estou arrependido de haver feito o homem. Oh, Noé, eu vou destruir o homem sobre a face da terra. Mas, Noé, faze para ti uma arca de madeira. E depois de fazer esta arca, tu e tua família entrarás nesta arca, Noé. E eu trarei um grande dilúvio sobre a face da terra. Toda carne, todo homem, todo animal que não estiver na arca irá expirar, irá perecer. E Noé, meus irmãos, obediente, começa a fazer a arca. Meus irmãos, muitas pessoas zombavam dele. A palavra de Deus diz que o Senhor ainda não havia feito chover na face da terra. Então parece que eu vejo as pessoas se aproximando de Noé e perguntando: Noé, o que é isto? Isto é um barco. Por que você está fazendo um barco, Noé? É porque Deus trará chuva sobre a terra. Deus trará um dilúvio de chuva sobre a terra. E Deus vai destruir a terra. E as pessoas zombavam dele, meus irmãos. As pessoas criticavam de Noé, assim como faz nos dias de hoje. Quantas críticas nós temos ouvido acerca da igreja do Senhor. Quantas críticas talvez o senhor e a senhora já tenham ouvido acerca da igreja do Senhor. Mas importa, meus irmãos, continuarmos em obediência, em temor ao Senhor, andando com Deus, vigiando sempre, andando no Espírito. Meus irmãos, nos diz a palavra de Deus que chegou o dia que Noé e sua família entram para a arca, dentro da arca do Senhor. O Senhor enviou os animais, então ele entra com a sua família. E o anjo do Senhor, diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor trancou a porta do lado de fora. E então o Senhor enviou um grande dilúvio naquele lugar, meus irmãos, sobre a face da terra. E a palavra do Senhor nos diz que toda a raça humana pereceu, todos morreram, com exceção de Noé e a sua família. O Senhor Jesus ainda utiliza o exemplo de Ló. Aleluia! Dizendo que foi como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E o Senhor também faz menção ao servo de Deus, chamado Ló, o sobrinho de Abraão. Versículo 28, a palavra de Deus nos diz: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Meus irmãos, a cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade pecadora, era um povo pecaminoso. Meus irmãos, o seu pecado era tanto que Deus não suportou. E o Senhor disse: eu vou destruir esta cidade. Aleluia! Mas antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus achou um homem que ainda se conservava puro. Deus achou em Sodoma e Gomorra uma família, meus irmãos. Aleluia!
porque Deus sempre conserva remanescentes. Glória a Deus. Aleluia! Talvez o senhor e a senhora não tenham percebido, mas Deus conserva remanescentes Obrigada, Jesus. no meio desta sociedade corrupta, no meio desta sociedade enganadora, mentirosa, esta sociedade podre que nós estamos vivendo. Deus ainda conserva uma família, irmãos. Aleluia! Deus achou em Sodoma e Gomorra uma família. Glória a Jesus. E o Senhor então enviou os seus anjos para retirarem dali Ló e a sua família, os seus filhos, a sua esposa. Aleluia! Os anjos do Senhor retiraram a Ló e a sua esposa e os colocaram em um monte fora da cidade. E disse para eles: corre, Ló, escapa, não olha para trás, salva a sua vida, salva a sua família. Meus irmãos, e depois que Ló saiu daquela cidade com a sua família, diz o Senhor que choveu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra e destruiu aquela cidade. E agora o Senhor Jesus diz para nós que o mesmo aconteceu nos dias de Ló. O povo comia, o povo bebiam, compravam, vendiam, estavam no seu comércio, em suas ocupações, preocupados apenas com ganhar muito dinheiro, fazer fortuna. O povo plantava e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu fogo do céu, fogo e enxofre. Meus irmãos, ai desta terra, ai desta cidade, ai desta nação, desta terra, desta terra inteira, deste planeta Terra, quando a igreja do Senhor Jesus for tirada daqui. Ai desta nação, ai deste povo, ai daqueles que não subirem no arrebatamento da igreja do Senhor, que já está tão próximo, meus irmãos, porque parece que eu vejo já nos dias de hoje se cumprir também nos nossos dias o que o Senhor Jesus está falando. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, a sociedade de hoje não está fazendo diferente. Eles vivem como se Deus não existisse. Vivem como se não houvesse Deus, pois não se preocupam com a sua salvação. A salvação da sua alma, que é o que mais deviam preocupá-los, para eles não lhes traz preocupação. Eles não estão preocupados com isso. Eles se preocupam apenas com o seu bem-estar, com o que estão comendo, o que estão bebendo. Preocupam-se apenas com os muitos relacionamentos que eles conseguem arrumar pelo meio das suas orgias, nas noitadas, nos dias que andam distante da presença de Deus. Mas ai desta terra, quando a igreja do Senhor Jesus for tirada. Mas, meus irmãos, ainda me chama a atenção nesta noite que o Senhor Jesus, falando no versículo 32, ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos. O Senhor manda que nós nos lembremos da mulher de Ló. Pastor, por que Jesus manda lembrar dela? É porque, meus irmãos, todos eles, Ló e a sua família foi tirada de Sodoma e Gomorra, a sua mulher também. Mas os anjos do Senhor disse para eles: escapem daqui e não olhem para trás. No meio do percurso, quando corriam Ló, sua mulher e seus filhos, a mulher dele para, num determinado momento, na caminhada, ela para, meus irmãos, como quem está preocupada demais, talvez com a sua casa,
talvez com o que ela estava deixando lá. Nós não sabemos o que eles deixaram lá, mas ela para, como quem o seu coração estava lá, e volta-se para trás, meus irmãos. E a palavra do Senhor nos diz que quando ela olha para trás, verdadeiramente ela vê o juízo de Deus sendo executado sobre aquelas cidades pecaminosas. Mas naquele mesmo instante ela se transforma em uma estátua de sal. E o Senhor Jesus nos ensina, nos fala nesta noite. Lembrai-vos da mulher de Ló, a mulher que parou na caminhada e voltou-se para trás, olhou para trás. O que nós aprendemos com esta instrução nesta noite? Aprendemos que não podemos olhar para trás. Meus irmãos, nós temos uma carreira para corrermos. Aleluia! Meus irmãos, não é apenas um dia ou um mês, nem tampouco um ano que nós temos que servir ao Senhor, que ser fiéis ao Senhor. O Senhor nos diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós temos que ser fiel até o fim. Quantos, como a mulher de Ló, têm parado no meio da caminhada? Aleluia! Quantos estão voltando para trás, olhando para Sodoma e Gomorra, olhando para a vida velha, olhando para o mundo, meus irmãos, quando o Senhor está nos ordenando: escapem, corram, salvem as suas vidas, não olhem para trás, mas escapem depressa. Quantos, meus irmãos, o Senhor tem falado desta forma, mas no meio do percurso eles param e olham para trás. Eu quero perguntar nesta noite, não precisa responder, apenas pense a respeito. Será o que a mulher de Ló deixou para trás, meus irmãos? Eu já pensei tanto nisto. Será o que prendia o coração daquela mulher lá em Sodoma, lá naquelas cidades pecaminosas? O que é que ela deixou que era tão valioso para ela, que fez com que ela sentisse desejo de olhar para trás? Meus irmãos, tantas pessoas estão olhando para coisas materiais, quando nós não levaremos nada desta terra. Quando Jesus tirar a sua igreja daqui, tudo vai perecer, meus irmãos. Quantas pessoas têm olhado tanto para muitas coisas, tirando os olhos do Senhor Jesus, deixando de olhar para o alvo, que é Cristo Jesus, o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Eu deixo esta palavra para a meditação dos irmãos nesta noite. E afirmo com toda certeza aqui nesta noite: o Senhor Jesus está vindo. Jesus está voltando. Ele vem buscar a sua igreja. Um povo zeloso, de boas obras, sem mancha, sem mácula. Ele vem buscar o seu povo. Preparemos, irmãos, para o encontro do Senhor. Meu irmão, eu quero que o Espírito Santo te acorde nesta noite, te desperte. Jesus já está vindo buscar o seu povo. Estejamos prontos, estejamos alertas, estejamos atentos, meus irmãos, para nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar todos os irmãos, possa despertar, abrir os seus olhos aqui nesta noite. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus.